Olá, caros colegas, boa noite, tudo bem? Eu sou o professor Davi Barbosa e hoje no Café Crítico a provocação, o tema de debate é: o Jesus era de direita ou de esquerda? Ou Jesus era da direita ou da esquerda? Eu sei que aqueles que são fervorosos defensores de Cristo vão dizer que ele não era nem da direita e nem da esquerda, ele era do centrão, ou ele era de cima. Mas, através de perguntas simples, é fácil identificar a que grupo Jesus pertenceu no seu tempo. E com certeza não era do centro. Então vamos analisar a história de Jesus. Eu quero deixar bem claro que eu não estou aqui criticando a religião de ninguém e nem criando uma discussão de perseguição religiosa. Esse é um debate científico, crítico, histórico. Tudo que eu vou dizer aqui eu tenho como comprovar em escritos e através de provas documentais. Então não são especulações. E é um debate. Você pode se manifestar aí abaixo nos comentários. Existe a possibilidade também de, por vez, cada pessoa entrar aí, se quiser, é só clicar nessa figurinha da imagem e participar da live, entrar ao vivo também por alguns segundos. Só não peço que você não entre e fique o tempo todo, porque outras pessoas podem querer participar também. Então aí, abaixo do tema do vídeo, eu coloquei um teste, com 24 perguntas para você se identificar e descobrir se você é de direita ou de esquerda. São perguntas simples, é uma espécie de brincadeira para provocar o debate que eu estou colocando aqui. Peço também que vocês compartilhem esse vídeo. Patrícia Tomás está dizendo: outro dia discuti com meu primo sobre esse tema. Muito bem. Eu peço que vocês compartilhem o máximo de grupos que vocês puderem aí, grupos do WhatsApp, páginas, grupos do Facebook, páginas do Facebook, também compartilhe o vídeo na sua linha do tempo, enfim, faça uma divulgação, porque esses debates são importantes para o amadurecimento da profissão e também para o seu crescimento profissional, porque o que eu estou falando aqui não são meras especulações, é produto de um estudo contínuo. Então eu sou mestre em teologia, tenho, entre muitas especializações, especialização em ciência da religião. Então eu sei do que estou falando com base nesses estudos. Não é só especulação. Então vamos falar, a primeira pergunta do teste que está abaixo do tema desse vídeo, a primeira pergunta era: Jesus histórico era de direita ou de esquerda? Então vamos analisar a situação. Jesus nasceu de uma família pobre. Ele nasceu numa manjedoura. Ele cresceu, sua infância foi praticamente invisível aos olhos da sociedade. Ele nasceu de uma suspeição, no caso, historicamente falando, de uma suspeição de adultério aos olhos da sociedade em que ele vivia. E José acabou assumindo sua paternidade. Depois ele desaparece. Seu pai era um carpinteiro, como nos mostra a história, e ele trabalha aí durante sua vida, seus 30 anos, e só manifesta-se para o seu ministério terreno a partir dos 30 anos de idade. E por 3 anos e alguns dias, ele desenvolve o seu ministério terreno. E no período que ele desenvolveu o seu ministério terreno, logo no início, ele foi tentado, teve um período de jejum, e segundo conta a história bíblica, para quem acredita, o diabo propôs que, se ele quisesse, ele poderia governar o mundo todo, ou seja, ele poderia ser o dono do poder terreno. Ele não aceitou. Então ele se juntou aos pescadores, aos cobradores de impostos, aos leprosos, aos doentes, aos excluídos da sociedade do seu tempo, e com eles viveu os últimos 3 anos do seu ministério. Ele foi convidado pelos escribas e fariseus, que eram os chefes da religião no seu tempo, e se negou a participar do sistema religioso da sua época, que tinha cadeiras de ouro, que tinha santuários revestidos de ouro, que tinha posição de alto destaque e status na sociedade do seu tempo, mas ele não aceitou participar da riqueza do seu tempo, do capital do seu tempo, não aceitou participar daquele grupo específico e não participou da religião do seu tempo. Jesus não participou da religião do seu tempo. Ele ficou entre prostitutas,
ladrões, leprosos, os excluídos e vulnerabilizados. Aonde estavam as expressões da questão social, Jesus estava lá. Antes de prosseguir, porém, é importante ressaltar que o termo direita e esquerda começou, não tem muito tempo que esse termo foi construído, mas ele sempre existiu na história da humanidade. Sempre existiu porque onde houve um explorador, houve a mão direita. Onde houve um explorado, houve a mão esquerda. Existiu a mão esquerda. Então a mão direita é a que explora e a mão esquerda é a que é explorada. Quando houve a votação na Revolução Industrial, nas guerras francesas e na Europa, que nasceu o termo direita e esquerda, numa votação, aqueles que eram a favor do rei ficaram à mão direita do rei e aqueles que eram a favor do povo ficaram à mão esquerda do rei. Daí nasceu o termo mão direita e esquerda. Então se entende que quem está na esquerda é aquele que está a favor dos trabalhadores, das classes mais vulnerabilizadas, das classes mais excluídas. Quem pensa no ser humano que está tendo seu direito negado, está sendo excluído, perseguido, segregado, discriminado, sendo vítima de preconceito. E quem está na direita é aquele que está ao lado do clero, é aquele que está ao lado do poder, da economia, da força, do capital, dos bancos, do sistema de exploração. Então a direita explora e a esquerda é explorada. Isso historicamente construído. O que é que precisa para haver um sistema de exploração e explorado? De duas pessoas. Se tiver duas pessoas em um lugar, uma vai ser o explorador e a outra vai ser o explorado. Isso acontece entre dois irmãos. Se tem dois irmãos numa casa, isso é incrível, porque faz parte da natureza humana. Se tem um pai, um casal, tem dois filhos, um vai exercer a liderança sobre o outro e em função desta liderança, esse líder vai explorar o liderado. Isso é comum em todas as sociedades. Inclusive, muitos pais exercem em alto grau o regime de exploração sobre seus próprios filhos. Porque é uma diferença entre educar um filho e explorar um filho. Então é uma discussão muito ampla, eu já tive essa discussão aqui na página, a respeito do porquê os filhos não sentem interesse de trabalhar com os pais, porque eles... existem dois lados aí. Tem o filho que trabalha com o pai e não contribui, e por isso ele trabalha e não recebe pelo trabalho, e ele acaba desanimado e preguiçoso, sem vontade, sem estímulo para trabalhar. E existe o filho que recebe, que trabalha com o pai, recebe e não contribui com as despesas geradas pela sua vivência, pela sua convivência naquele meio. Então existem os dois lados, mas a imensa maioria é aquela exploração de mão de obra barata. O filho trabalha, depois ele se torna um preguiçoso e os pais não sabem explicar porque é que ele tem preguiça de trabalhar. Então a exploração começa dentro de casa. A exploração começa na família. O pai tem 5 filhos, ele paga para um indivíduo que vem de fora trabalhar na sua fazenda, ele paga para o sujeito que vem de fora lavar o carro, ele paga para o sujeito que vem da rua capinar o quintal, mas não paga para o filho. E o filho com isso vai perdendo o interesse pelo trabalho, vai se desestimulando e aí nasce aquilo que eles chamam de preguiça ou de falta de interesse. Agora, minha gente, quem é que quer trabalhar de graça? Tudo bem que seu filho come na sua casa, mas esse é um outro assunto. Nós estamos falando de construção de personalidade. Você não pode esperar que o seu filho contribua com as despesas da sua casa se você não demonstra no exemplo para ele que o trabalho tem um custo. Para que ele descubra que a mercadoria tem um custo, ele precisa primeiro entender que o trabalho tem um rendimento. Enquanto ele não entender que o trabalho rende, ele jamais vai entender que a mercadoria tem um custo. Por quê? Há uma relação entre o entendimento do valor do trabalho e o entendimento do valor da mercadoria. Então tem muitos pais que acabam perdendo os filhos para o mundo das drogas por causa disso. Porque ele não consegue entender essa contradição do porquê ele trabalha em casa, ajuda em casa e não consegue. Para mim, Renata Rejane de Andrada, para mim não existe direita e nem esquerda. Existem pessoas boas e ruins. Sou a favor do ser humano ter direitos iguais, mas quando não tem direitos iguais, também não se pode exigir deveres iguais. Renata, infelizmente, eu também gostaria que não houvesse esse polarismo de ideologia, mas infelizmente não é assim. A luta de classes é constante. A esquerda e a direita existe, é um fato inegável, incontestável e precisa ser estudado e entendido. Não podemos utilizar a argumentação da negação da existência do explorado, do explorador. Não podemos negar a existência
que existem pessoas boas na direita, que existem pessoas ruins na direita, que existem pessoas boas na esquerda e que existem pessoas ruins na esquerda. Não é uma questão de caráter, é uma questão ideológica, de pertencimento. Talvez a sua argumentação seja na tentativa de não pertencer a uma dessas correntes ideológicas, mas independente de você querer ou não pertencer a uma corrente ideológica, você está pertencendo a uma delas. Não há neutralidade nessa perspectiva, não existe centrão. A conversa do centrão é uma tentativa maquiavélica, desonesta intelectualmente, de manipular as pessoas para negar a sua existência e a sua situação de ocupação dentro desse confronto das lutas de classe. Não foi o serviço social que criou a luta de classe. Não fomos nós que criamos, ela sempre existiu. A diferença de hoje para os tempos mais passados é que uma dessas classes não conhecia seus direitos, não sabia lutar, mas ela está acordando, estudando, entendendo, está começando a lutar. Por isso que a direita está estranhando, porque por muito tempo ela subjugou a esquerda não tinha voz, não tinha argumentos, não tinha poder, não tinha força. Isso está mudando. Então agora a direita está esperneando porque está vendo que aquele que era seu objeto de subjugação deixou de ser, ou está deixando de ser, porque está se rebelando contra a situação. Mas não tem como haver, esse centrão não existe. O centrão é uma falácia de quem quer negar a existência da luta de classe. Nosso trabalho trabalha dentro da contradição da luta de classe. Se nós negarmos a existência da direita e da esquerda, estamos negando o nosso trabalho profissional. Porque o nosso trabalho profissional trabalha exatamente no olho do furacão, exatamente na contradição entre o capital e o trabalho, na acumulação do capitalismo versus o capital fetiche, a mercadoria produzida. Boa noite, Davi. Qualquer dia desse fala um pouco sobre a atuação do assistente social na saúde. Já falei, já tenho um vídeo gravado sobre isso, Alisson. Mas eu vou gravar um novo vídeo porque muitas coisas já se modificaram. Então vamos lá. Então Jesus histórico era de direita ou de esquerda? Jesus histórico era 100% de esquerda. Vani Nogueira está perguntando, devemos nos posicionar, deixar claro se somos de direita ou esquerda? Na vida pessoal, não, Vani. Boa noite, Vani. Na vida pessoal não há essa necessidade. Na vida profissional, há necessidade do posicionamento, porque nós não podemos pautar o exercício profissional pela neutralidade. A neutralidade é um conceito do positivismo, do neoliberalismo, e não pode não podemos compactuar com ela. Então, no exercício profissional, nós devemos sim ter um posicionamento político, ideológico. E isso já está implícito no projeto ético-político. Nós estamos ao lado dos trabalhadores, estamos ao lado dos movimentos sociais, estamos ao lado da manutenção da Previdência, estamos ao lado da manutenção dos direitos trabalhistas, né? E aí, uma pergunta que eu nem coloquei aqui, me lembrei agora, depois eu vou colocar, vou refazer, eu vou editar depois que eu terminar de gravar o vídeo, então eu vou reeditar essa pergunta e vou colocar aqui, né? Eu vou até escrever aqui para não esquecer, para mim depois reeditar o vídeo e colocar, me lembrei agora. A CLT defende os interesses da direita ou da esquerda? Então vai ser mais uma pergunta que me ocorreu agora. Vamos lá, voltando para o início, porque no fim nós chegamos depois, né? Vamos lá. Então, Jesus histórico era de direita ou de esquerda? 100% de esquerda. Jesus era 100% de esquerda. E isso está provado na sua vida. Ele veio para oferecer a segunda chance. Não existe nenhuma palavra discriminatória ou preconceituosa de Jesus nos 4 evangélicos. Não existe nenhuma palavra preconceituosa ou discriminatória de Jesus nos 4 evangelhos. Então, Jesus histórico é um homem digno de ser admirado, é um homem digno de ser seguido, o seu exemplo. Não essa religiosidade falseada que estão pregando por aí. Essa não. Essa de que eu me torno um extremista, mas não sei amar, não sei perdoar, não sei oferecer a segunda chance. Então, Jesus era extremamente de esquerda, comprovadamente porque ele estava do lado das pessoas excluídas, totalmente de esquerda. A segunda pergunta, o idealizador da cartilha do Holocausto, que deu origem ao Holocausto nazista, era de esquerda
ou de direita? Isso é uma pergunta um pouco capciosa e você não precisa concordar com ela. Eu fiz essa proposta aqui só para chamar o debate, porque a gente precisa trazer às claras coisas para as pessoas não continuarem achando que sabe, sendo enganados por quem pensa que sabe. Então, o idealizador da cartilha do Holocausto foi Martinho Lutero, o pai da Reforma Protestante. Ou seja, Martinho Lutero, depois de alguns anos de vida, ele começou a perseguir os judeus. Ele criou um movimento antissemita, a história registra isso, está em várias enciclopédias. Não estou aqui desfazendo do trabalho de Martinho Lutero, estou dizendo que ele criou uma cartilha e nessa cartilha tinha o passo a passo de como eliminar os judeus, os inimigos de Cristo, como ele chamava. E essa cartilha ficou em várias igrejas da Europa e acabou caindo nas mãos de Hitler. Em função dessa cartilha, Hitler, com base em tudo que estava escrito nessa cartilha, Hitler deu origem, então, criou o Holocausto para eliminar os inimigos de Cristo e, na época, os inimigos da Alemanha. E aí o povo judeu, na época, na Alemanha, era de direita. E Martinho Lutero também era de direita, porque ele pertencia ao clero. Então foi uma briga da direita contra a direita. Muitas vezes a direita fala a linguagem da esquerda na tentativa de conquistar algumas pessoas da esquerda, mas não deixa ser de direita. Então a cartilha que deu origem ao Holocausto foi criada por Martinho Lutero e depois caiu. E aí uma outra pergunta que poderia entrar aqui, de repente depois eu poderia fazer alusão a essa pergunta. O movimento nazista foi um movimento de direita ou de esquerda? Então o movimento nazista foi um movimento que se utilizou tal qual Cuba, tal qual a China, tal qual a Rússia, tal qual a Coreia do Norte, se utilizou de algumas ideias do socialismo e do comunismo para escravizar as pessoas. E qualquer pensamento que escravize pessoas, que explore pessoas, já nega o pertencimento de classe, já nega a origem daquele pensamento, se fosse comunismo. Porque comunismo é ter tudo em comum. Como é que eu posso ter tudo em comum se eu estou explorando um grupo de pessoas? Então eu já nego na essência, na raiz da ideia, eu nego aquilo que deveria ser o comunismo. Então não existiu ainda no mundo nenhum movimento, nenhum governo comunista. E acredito que nunca vai existir em função de que as pessoas não têm condições de caráter moral para suportar um governo de fato comunista, um modelo socialista, uma economia comunista socialista. Não existe ainda essa possibilidade. A CLT, na minha concepção, é uma forma de assegurar os direitos da classe trabalhadora, mas que é uma conquista dentro da sociedade capitalista. São direitos que servem para manter a ordem social. É mais ou menos por aí. Não é bem por aí não, mas tem um pouco deste conteúdo. Eu ainda vou chegar lá. Então, o nazismo é um movimento de direita, é um movimento militar. Todos os movimentos militares são de direita, porque são movimentos de subjugação através da coerção e do poder sobre as classes vulnerabilizadas. É no pau, na borracha, no cacete, no holocausto, na cadeia, no enforcamento e por aí vai. Tudo isso ideários de coerção positivista. A culpa pela sua exclusão social é sua, positivista de direita. Então a gente vai entendendo. A próxima pergunta que eu fiz aqui, que a gente vai estudando para entender se Jesus era de esquerda ou de direita, a gente tem que entender todo esse apanhado. A Ku Klux Klan dos Estados Unidos era de esquerda ou de direita? Então a Ku Klux Klan, que foi responsável por vários crimes horrendos na história dos Estados Unidos, inclusive a morte do pastor Martin Luther King, que foi um dos grandes nomes da luta pelo direito dos afrodescendentes nos Estados Unidos. Ele foi assassinado pela Ku Klux Klan. Se você quiser saber um pouco mais, é só você pesquisar, uma pesquisa simples na internet, você vai descobrir, e já apareceu muito nos filmes, quem era a Ku Klux Klan. Ela defendia ideias reacionárias bastante extremistas, ideologias como supremacia branca, nacionalismo branco, anti-imigração, enfim. E eles se juntavam aí 20, 30 homens para sair matando negros. Em 2015, teve um último crime registrado pela Ku Klux Klan, registrado, ninguém sabe os outros que não foram registrados. Então ele ainda, apesar de ser já um movimento bem antigo, extremo, de direita, ele ainda continua em evidência. Então a Ku Klux Klan é da direita.
A Guerra Civil dos Estados Unidos, é a quarta pergunta, foi causada pela direita ou pela esquerda? A Guerra Civil dos Estados Unidos teve como principal estopim, como principal razão de acontecer a escravidão. Ou seja, o Norte queria abolir a escravidão e o Sul não queria abolir a escravidão. O Sul é de extrema direita. É do Sul que nasceu também a Ku Klux Klan. Então, a Guerra Civil dos Estados Unidos foi de iniciativa por motivação da direita e não da esquerda. Apesar de que muitos do Norte também eram de direitas, mas eram de direitas mais libertários, mais liberais. Então a Guerra Civil foi causada principalmente em função, teve muitos outros motivos, é claro, mas um dos principais motivos foi a escravidão, que os senhores de terras do Sul não queriam perder a sua mão de obra escrava. O 5, a abolição da escravidão no Brasil foi feita pela esquerda ou pela direita? Na escola nós somos ensinados que o responsável pela abolição da escravidão no Brasil foi a senhora Princesa Isabel. Mas isso é uma mentira escrachada, descarada, lavada, que ensinam pra gente na escola. Na verdade, houve muitos, quem conhece a história sabe disso, houve muitos levantes, muitos quilombos se formaram, se tornou insustentável a existência da escravidão no Brasil em função de que todos os países do continente americano já tinham abolido a escravidão e os negros escravos, os escravos do Brasil não queriam mais ser escravos, não aceitavam mais, estavam fugindo em massa. E a Princesa Isabel, apavorada com a situação, então deu uma de herói e aboliu. Mas quando ela aboliu, o movimento, a resistência, as guerras já estavam em todos os cantos do Brasil. Foi mais um tipo assim, vou fazer isso para calar a boca, para tentar ver se resolve isso. E no fim, a abolição da escravidão foi pior que a escravidão. Porque enquanto ele era escravo, ele tinha onde morar, ele tinha onde comer, ele tinha onde dormir, ele tinha onde viver. Depois que houve a abolição da escravidão, ele não tinha onde morar, não tinha o que comer, não tinha onde trabalhar, não tinha onde viver. Vivia pelas estradas. E os fazendeiros, em vez de dar trabalho para essas pessoas, começaram a trazer os imigrantes italianos e outros imigrantes de uma certa forma punitiva e vingativa. É assim que o Brasil tem sido. Inclusive o sistema prisional punitivo tem relação direta com isso. A sociedade brasileira é uma sociedade que pensa em punição e não em construção de uma nova ordem societária, de um novo ideário. Então a abolição da escravidão no Brasil foi uma mentira, que aconteceu mais como um remendo do que como um fato. Quem conseguiu a abolição da escravatura, ainda que tardia, sendo o país mais tardio de todo o continente europeu, em todos os outros países já tinha sido absolvida a escravidão. Só aqui no Brasil que ainda existia. E em função disso, ela passou esse remendo aí e entrou nos livros de história e todo mundo, ai nossa, meu Deus, a Princesa Isabel. Ela está aí nas moedas, nos dinheiros, na história, como uma heroína. De heroína não teve, foi nada. 6. Tiradentes era de direita ou de esquerda? Então, aí aparece um outro personagem brasileiro, a gente podia falar de um monte deles aqui, que são uma farsa, uma mentira. Tiradentes era de direita, um estuprador, pedófilo, escravagista, que colocaram nos livros de história como um herói. Por quê? Porque o governo precisava cobrir um assassinato, um genocídio que fez sobre os verdadeiros heróis da Inconfidência Mineira, que no caso não foi Tiradentes, eram outras pessoas. Eu não vou dizer aqui o nome, tem um documentário sobre eles, depois eu quero fazer uma crítica bem construída sobre isso, vou deixar você na curiosidade para você descobrir quem de fato foram os heróis da Inconfidência Mineira. Não tem nada a ver com Tiradentes. Tiradentes foi uma forma do governo, foi usado como um bode expiatório e depois transformado num herói para poder cobrir o genocídio que aconteceu naquela época em função da Inconfidência Mineira. Ele era um escravagista, pedófilo, não valia o que o gato enterra. Então, e de extrema direita, defendia a continuidade da escravidão, defendia a acumulação do capital por parte do Estado, defendia todas as coisas que só traziam benefício ao Estado. 7. Pergunta de número 7. O primeiro modelo de previdência foi criado pela direita ou pela esquerda? O primeiro modelo de previdência foi criado pela direita e não pela esquerda. Então essa é uma criação da direita. Bismarck, né?
Otto von Bismarck foi o criador do primeiro modelo de previdência. E eu tenho muita resistência com a previdência social. Eu sou contra a reforma porque sem a previdência fica pior. Mas a previdência é um erro, inclusive eu já disse aqui nessa página, ela não deveria fazer parte do tripé da Seguridade Social. Vou dizer por quê. Eu vou perguntar e vocês podem responder aí no vídeo. Que diferença existe entre a previdência privada e a previdência paga do Bradesco, do Banco do Brasil, do Itaú? Que diferença existe? Alguém sabe me dizer a diferença? Que diferença existe entre a previdência do INSS para uma previdência paga, uma previdência privada do Bradesco, do Banco do Brasil, ou do Itaú, ou de qualquer outro banco, uma previdência privada? Que diferença existe? Nenhuma. A diferença que existe é que a previdência privada é melhor do que a previdência pública, a previdência do INSS. É melhor por quê? Porque viabiliza mais direitos, é mais segura, é mais garantida. E a previdência do INSS está nas mãos dos governantes, eles fazem o que querem. Por que eu sou contra? Porque eu acho que a previdência nem deveria fazer parte do tripé da Seguridade. Porque você pagar por um direito, fazer um caixinha, acumular durante toda a vida o pagamento de uma taxa para vir, talvez, a ter um direito, não se pode chamar isso de previdência. Seria muito melhor se o povo brasileiro fosse ensinado a contribuir, a criar a sua própria previdência privada. Seria muito melhor, porque acabaria com essa burocracia aí. A ideia, uma pergunta que poderia estar aqui também, a ideia de que quem é que hoje está quebrando a previdência no Brasil? Vou até colocar aqui, né? Porque essa é muito boa, né? Quem é que está quebrando a previdência no Brasil? A direita ou a esquerda? Quem é que está quebrando a previdência no Brasil? A direita ou a esquerda? Hein? Quem está quebrando a previdência no Brasil? Então, a previdência, em primeiro lugar, ela não é deficitária, ela é superavitária, porque existe a DRU, que leva 30% do que sobra. Só tem como levar o que sobra se tem sobra. Se não tem sobra, não tem motivo para existir a DRU. E quem é que mais deve para a Previdência? É o pobre ou é o rico? Quem mais deve para a Previdência é o Bradesco, a Globo, a JBS, a Friboi, e por aí a gente faz uma lista enorme, o Itaú, e uma lista enorme de devedores à Previdência, e são eles quem devem. Então, se ela fosse deficitária, o problema seria eles. Não é o cidadão que paga 50, 100 reais por mês e já vem descontado em folha. Não é o número de pessoas em função dos 8 aportes de financiamento para a Previdência. Então, o grande responsável, se ela estivesse deficitária, seria a direita. Mas ainda assim, o grande responsável por ela estar sendo mal administrada é a direita e não a esquerda. Vamos lá. Então, ponto 8. Quem é que está quebrando a Previdência no Brasil? Já falei, né? Ponto 9. Os movimentos sociais têm origens na direita ou na esquerda? E quando a gente fala de movimentos sociais, nós estamos falando de MST, de CUT, nós estamos falando de movimento dos estudantes, nós estamos falando de movimento feminista, nós estamos falando de movimentos indígenas, nós estamos retornando no tempo para os movimentos sociais quilombolas, lá do tempo da escravidão, da revolução contra a escravidão, que aqueles foram um dos grandes movimentos sociais, né, do quilombo, os quilombolas. E os movimentos sociais não têm origem na direita, eles têm origem na esquerda. É fruto da rebeldia, da revolução, do descontentamento com o seu sistema de escravidão, com o seu sistema de exploração. Vamos lá, continuando. A CLT defende os interesses da direita ou da esquerda? Então, a CLT defende, uma certa forma de controlar a ordem social, como já foi dito aqui, mas ela defende inteiramente os direitos da esquerda, tal como estava. Agora, a direita está assumindo o poder da CLT e fazendo modificações que beneficiam a direita e prejudicam a esquerda. Então, você está de que lado? Da classe patronal ou da classe trabalhadora? Então, vamos lá. Pergunta de número 11. Os direitos sociais foram conquistados pela direita ou pela esquerda? Gente,
Que interesse a direita tem em viabilizar direitos sociais ou criar direitos sociais? Nenhum, pois a direita detém o capital, ela não precisa de direitos sociais. Quanto mais privatizado for o país, melhor. Quanto mais mínimo for, quanto menor for o Estado, melhor. Porque ela tem dinheiro para colocar filho, a direita tem dinheiro para colocar filho em escola pública, ela tem dinheiro para pagar Unimed, ela tem dinheiro para plano de saúde dos melhores, para as melhores faculdades, ela tem dinheiro para colocar filho em escola de medicina, pagar 20 mil reais por mês. Então, e ela não precisa de direitos sociais. Quem precisa de direitos sociais é a esquerda, a classe vulnerabilizada que está em constante negação de direito. Continuando então aqui, 12. O capital está acumulado na direita ou na esquerda? Nós sabemos que 1% dos cidadãos brasileiros detém mais capital do que os 99% restantes. Veja bem a situação. Nós temos aqui no Brasil o dinheiro acumulado, o dinheiro do Brasil, a grande massa do dinheiro do Brasil está acumulado na mão de menos de 5% dos brasileiros. O restante são quem? São os excluídos desse capital. Aí eu te pergunto, mais uma pergunta que poderia entrar aqui, eu vou até colocá-la aqui para editar aqui. Quem construiu este país com mão de obra? A direita ou a esquerda? Quem construiu São Paulo? A direita ou a esquerda? Quem construiu o Rio de Janeiro? A direita ou a esquerda? Sabe quem construiu São Paulo? Os ancestrais daquelas pessoas que estão morando na favela hoje. Sabe quem construiu São Paulo? Os ancestrais das pessoas que estão morando na favela hoje. São os retirantes do Nordeste, do Norte, que foram para São Paulo para fazer a vida, se tornaram trabalhadores aos milhares, explorados na construção civil e outros tipos de trabalho, construíram aquelas megalópolis e depois foram sendo empurrados, expulsos para fora, para as margens, sendo marginalizados. Então, quem construiu esse país com mão de obra, com certeza não foi a direita. Hoje, quando você for fazer a sua refeição, grande parte da alimentação que estará na sua mesa terá origem na agricultura familiar, que com certeza não tem origem na direita, tem origem na esquerda. Então você precisa decidir, escolher e pensar. Eu penso como a direita, mas estou na esquerda. Eu defendo os princípios ideológicos da direita, que não me trará benefício nenhum, só para eles. Mas eu prefiro isso, defendê-los, do que defender a minha categoria a qual eu pertenço. Ou seja, muita gente no Brasil pertence à esquerda e está lutando pela direita. Nessa página Serviço Social Brasil, tem muitos assistentes sociais que faltaram às aulas de materialismo histórico dialético, de FHTM, e estão aqui, inclusive nessa página de projeto ético-político. Essas aulas importantes desse curso estão aqui, inclusive nessa página, se posicionando como de direita, defendendo os direitos da direita e negando seus próprios direitos. Vamos lá? Então, quem defende o Estado mínimo, o neoliberalismo e as privatizações? A direita ou a esquerda? Quem defende o Estado mínimo, o neoliberalismo e as privatizações? A direita ou a esquerda? Com certeza a direita. Não há interesse para a esquerda em que o Estado seja mínimo. Por que não há interesse? Porque o dinheiro que pertence à esquerda está na direita. O dinheiro que foi construído através do suor da esquerda não está nas mãos da esquerda. Isso é histórico. Desde o tempo da escravidão, esse dinheiro foi tirado da esquerda e acumulado nas mãos da direita. Não está nas mãos dela, foi tirado historicamente e para voltar, tem que voltar historicamente. Stella Maria Nunes, Jesus é humanista, eu suponho, e acho que as pessoas também deveriam ser, trabalhar juntos para um benefício para todos. Infelizmente, tenho que discordar de você, Stella Maria Nunes. Jesus nunca foi humanista, muito pelo contrário, ele pregou ferrenhamente, arduamente contra o humanismo. O humanismo pressupõe a individualidade,
Jesus pregou pela coletividade. Foi ele o primeiro a idealizar o primeiro movimento comunista, e eu provo isso, inclusive a igreja primitiva, em Atos dos Apóstolos. O povo vendia suas propriedades e tinham tudo em comum. Eles desfrutavam de direitos iguais, alimentação iguais e posições iguais. Então, de uma forma um pouco até superficial, eu poderia afirmar que aquele foi o primeiro modelo de movimento comunista. Eu não estou aqui para ferir a religião de ninguém, você não é obrigado a acreditar no que eu digo. Eu só estou propondo esse debate. Agora, Jesus não era humanista. Humanista é o positivismo de Comte. Humanista é o tomismo de Tomás de Aquino. Isso é humanismo. As ideias de Cristo não eram humanistas, pois ele não tinha como princípio a individualidade do sujeito, mas a coletividade. E tanto é que em função de um, o outro tinha que ser perdoado. Se o outro pecasse, você tinha que perdoar muitas vezes. Então, não era o indivíduo na individualidade que era importante, era a coletividade. O outro era mais importante do que você. O altruísmo, o pensamento do outro, o pensamento coletivo. Então, Jesus não era humanista. Já discuti isso na faculdade muitas vezes. Humanista foram até os apóstolos depois de Cristo, por um entendimento um pouco equivocado do que ele disse, em alguns pontos foram humanistas, mas você não vai ver Jesus sendo humanista em nenhum dos seus pontos, porque ele não defende a individualidade de ninguém, ele defende sempre a coletividade do organismo, que é o corpo, a coletividade do grupo de pessoas que entre si devem um defender o direito do outro, inclusive quando o outro peca, quando o outro comete algum ato que prejudica ele ou prejudica aos outros. Vamos lá? Então, os direitos sociais já foi, né? Capital acumulado, quem construiu o país, quem defende o Estado mínimo. 15. A classe patronal, empresário, pertence à direita ou à esquerda? Com certeza, a classe patronal defende os direitos, os interesses da direita e pertence à direita. 16. Os trabalhadores assalariados pertencem à esquerda ou à direita? Com certeza, à esquerda. Os interesses da esquerda, tais como direitos sociais e direitos trabalhistas, são ideias dos movimentos sociais e estão intrinsecamente ligadas à esquerda. Vamos lá? Os bancários, cartéis e multinacionais estão na direita ou na esquerda? Ou seja, o capital acumulado, os cartéis, as multinacionais, as grandes empresas estão na direita. E estão, por exemplo, se mudando ou mudando suas fábricas para a África, onde podem contratar milhares de pessoas pagando ninharia, produzindo bolsas chiques, sapatos chiques, carros chiques para vender nos países mais desenvolvidos. Então, quando a gente vê muitos países da Europa se gabando de ter igualdade social, mas não pode esquecer que aquelas pessoas estão comprando materiais produzidos, frutos do capitalismo globalizado, de pessoas que estão trabalhando 10, 12 horas por dia para ganhar $40 por mês nos países subdesenvolvidos da África ou da Ásia. Então é bom entender que esses cartéis continuam fazendo isso, eles funcionam como gafanhotos. Eu recomendo aí vocês lerem Capitalismo Selvagem, Capitalismo Líquido, de Bauman. Inclusive, todos os livros de Bauman que você puder ler, vai te esclarecer muito a respeito disso. O capitalista, os cartéis, as multinacionais, os bancários, eles são como vermes, parasitas, como gafanhotos. E eles se metamorfoseiam e se transformam para continuar explorando, para continuar encontrando recursos para eles esgotarem. Não importa que prejuízo eles vão dar, desde que eles consigam acumular algum bem, desde que eles consigam produzir algum tipo de exploração. Então, quando não dá certo num país, eles se mudam para outro país e continuam explorando. Então, o capitalismo, o bancário, nós temos um grande problema no Brasil relacionado aos bancários. Sabe qual é o grande problema? A corrupção no Brasil leva menos de 1% do PIB. Os juros da dívida pública, só os juros que o país deve para os bancos, levam quase 50% do PIB. Qual é o grande problema do Brasil? É a corrupção? Assim, os bancários querem que você pense. É um problema, mas não é o maior. Assim, a Globo quer que você pense. Assim, muitos da direita querem que você pense. Que o grande problema do Brasil é a corrupção. Mas esse não está nem entre os 10 piores problemas que o Brasil tem. A corrupção não está nem entre os 10 piores problemas que o Brasil tem. O grande problema hoje, os bancários não querem que o sistema político pague
a dívida, porque eles se alimentam como gafanhotos dos juros da dívida pública. Se pagássemos a dívida pública, este país rapidamente evoluiria economicamente e sobraria dinheiro para fazer muita coisa, sobraria muita riqueza no erário público para resolver muitos problemas das expressões sociais neste país. Mas como eles preferem perseguir o cigarro de maconha que existe lá no beco, em vez de perseguir o caminhão cheio de maconha e cocaína que é comprado nas fronteiras e transportado por deputados, senadores, empresários para dentro do país para depois ser distribuído nas favelas. Então é mais fácil ficar correndo atrás do rapaz que está com um papelotezinho, não que isso seja certo, mas ele está ali com 5 do aviãozinho, é mais fácil correr atrás do aviãozinho do que correr atrás do helicóptero, né? Então aí fica construindo essa ideia que a culpa toda é da esquerda, mas quem compra os caminhões cheios de cocaína é a direita. Quem compra, quem tem fazendas com plantações enormes de maconha é a direita. Quem transporta navios cheios de ópio e heroína e tudo que é tipo de produtos no mundo todo sempre foi a direita, porque é onde está o capital. A esquerda não tem dinheiro para comprar 450 quilos de maconha. Mas a direita tem dinheiro sobrando e ela pode utilizar inclusive da cocaína para explorar a esquerda através dos aviãozinhos. Então vou ganhar dinheiro com esses trouxas e por aí vai. Então os bancários, temos esse problema no Brasil, né? Então 18, os direitos das minorias são defendidos pela direita ou pela esquerda? Olha, a direita detesta as minorias, a direita nunca gostou das minorias. E hoje é muito complexo falar de minoria no Brasil, porque as minorias, na maioria dos casos, já estão sendo maiorias. Hoje, a minoria no Brasil, o Brasil é um país miscigenado, em que grande massa, grande parte, grande porcentagem é de negros, ou que nesse processo maravilhoso de miscigenação ainda pertence a essa descendência africana em consequência da escravidão. Indígenas e outras miscigenações, enfim. Então, a direita não tem interesse nenhum em direitos... onde estou? Em direitos da minoria. Ela não tem interesse em direitos do movimento LGBT, do MST, não tem interesse nenhum, muito pelo contrário, para elas isso é um crime, defender os direitos dessas pessoas é um crime, é o fim do mundo. Elas defendem a família tradicional, a única que existe, não importa que no cenário das relações sociais tenha mais de 42 milhões de mulheres chefes de família, mas não importa, não pode defender. Não importa que no Brasil exista um número infinito de agricultores familiares que não têm terra para produzir, que plantam na beira das estradas, nos quintais, nos fundos de casa, que são meieiros de fazendeiro que tomaram suas terras. Nada disso importa. O que importa é que a minoria não pode crescer. Então o conservadorismo pensa assim: você é pobre, você tem que continuar pobre, você não pode enriquecer. Eu sou do sul do Brasil e estou falando isso porque vivi isso na pele lá Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, não generalizando, né, que tem muita gente boa lá, meus conterrâneos, pessoas que lutam pelos direitos da minoria, mas a imensa maioria daquele estado pensa assim, são conservadores. Se você nasceu pobre, você tem que ser empregado deles a vida toda, o seu filho também, o seu neto também. Ascender socialmente, jamais. Crescer, evoluir socialmente, jamais. Assim pensa o conservadorismo, tem que conservar. Não pode dar oportunidade para esses pobretões evoluir na vida. Eu fui o primeiro da minha família a cursar nível superior. Depois de mim veio muita gente querendo seguir o exemplo. E eu fui menino de rua, eu morei nas ruas, eu me alimentei na lata de lixo, eu dormi enrolado em jornal, eu passei todas as agruras que as expressões da questão social pode oferecer uma pessoa lá no sul do Brasil. Sabe o que eles faziam em mim quando eu tinha 9, 10 anos de idade? Andava nas ruas, eles jogavam os cachorros em mim, mas sempre aparecia alguém que me oferecia um prato de comida, mas a imensa maioria me tinha como um bandido. Eu nasci nesse mundo sendo bandido. Ninguém perguntou por que eu estava na rua, quem me abandonou, quais direitos meus foram violados, porque eu estava naquela circunstância. Simplesmente eu era o criminoso. A polícia me batia, arrancava minhas unhas, me prendia, me colocava na FEBEM. Eu era o criminoso, que precisava ser consertado. Mas ninguém queria olhar a história que havia atrás de mim, antes de mim. Por que eu cheguei naquela situação? Isso é materialismo histórico dialético, mas a direita não está preocupada com materialismo histórico dialético. Ela não está preocupada em responsabilizar
quem deu origem aos problemas sociais que nós temos hoje, as expressões da questão social hoje. Por quê? Se ela tentar responsabilizar, a responsabilidade vai recair sobre ela. É por isso que ela não quer responsabilidade. Ela não quer assumir, não quer que ninguém assuma essa responsabilidade, porque essa é a responsabilidade dela. Então ela tenta maquiar e culpar o sujeito, o monstro que ela mesma criou, o sujeito que foi excluído no seu processo social, das relações sociais, e se tornou agora aquele que não aceita mais a sua condição. Então, voltando aqui para as nossas questões, os direitos das mulheres são defendidos pela direita ou pela esquerda? Atenção, você, mulher que está assistindo esse vídeo. Os direitos das mulheres são defendidos pela esquerda ou pela direita? Os direitos das mulheres nunca foram defendidos pela direita. A direita defende o regime patriarcal, a família conservadora, onde a mulher é só um acessório, é só um objeto. Ela tem que trabalhar fora para sustentar a casa, mas quando chega em casa ela tem que lavar louça, lavar dupla jornada de trabalho, às vezes até tripla. Tem que cuidar de tudo, enquanto que o patriarca, o chefão, o bodão, o cacicão, está sentado numa almofada gritando: ei, mulher, traga o suco para mim, por que você ainda não fez acontecer? Não há participação, não há igualdade de direitos. A direita nunca defendeu a igualdade de direitos entre o homem e a mulher. Então é da direita o termo patriarcalismo. E esse patriarcalismo estabelece que o chefe é o chefão. Ele trabalha na rua, não importa se a mulher trabalha ou não. Mas ele chega em casa, para ele já acabou a sua jornada de trabalho, é uma só, enquanto que a mulher tem 2 ou 3 jornadas de trabalho. Também é da direita os conceitos de virgindade, os conceitos de que a mulher tem que casar virgem, o homem não pode ser até um corredor de jega no mato, não tem problema nenhum. Ele pode ser o pior prostituto, mas ele é o certinho, a mulher é que não vale nada. É da direita também a cultura do estupro. Se você botar mini saia, você está pedindo para ser estuprado. Se você se pintar demais, botar um shortinho curto, você está pedindo para ser estuprado. Se você andar numa rua escura, à noite, não importando os motivos, você está pedindo para ser estuprado. E por aí vai. E a cultura machista é da direita. E ela tem função, já falei aqui nessa página, ela tem origem na família. E o principal responsável pela cultura machista são as mães de família. As mães patriarcas antigas, que já eram objeto de um patriarca macho e se tornaram a patriarca fêmea e reproduziram a cultura do machismo. Mulher no casamento tem que se submeter ao casamento, não importa se dá certo ou não. O cara pode ter 500 mulheres na rua, ele pode ser o Dom Juan, mas ela tem que se submeter até o fim da vida, ela tem que abaixar a cabeça, aguentar os desaforos, deixa o cara ter 2, 3 amantes, não tem problema. Isso tudo são ideias da direita, defendidas pela direita. Então essa santidade do casamento indestrutível, mesmo que falido, é da direita. Então, o pensamento da família tradicional como único tipo de organização familiar também é da direita. Então, para a direita, a mulher não pode ter direitos. Para a direita, a mulher não pode votar. Para a direita, a mulher não pode ter expressão dentro do lar. Ela não pode se igualar na autoridade dentro do lar. Ela tem que abaixar a cabeça. Não sei de onde tiraram isso. Porque se você for para a Bíblia, onde eles acham que se apoiam, você não vai ver Deus tirando o calcanhar de Adão para fazer Eva. Nem a sola do pé, nem o dedão. Vai tirar da costela, quer dizer, do lado. Igualdade quer dizer isso, né? Do lado. Então tem que estar em igualdade. Isso aí a gente falando em conceitos bíblicos, porque aqui no serviço social, infelizmente, tem um lote aí de confessionais, assistentes sociais confessionais. Né? Com todo respeito a você respeita a sua religião, não como assistente social confessional. Então você tem que respeitar o projeto ético-político, querendo ou não, uma hora você vai ser confrontado nessa perspectiva. Eu respeito sua religião, mas não respeito seu exercício profissional confessional. Então, continuando, a reinserção social é uma ideia da direita ou da esquerda? A reinserção social é uma ideia da esquerda. Reinserir socialmente o indivíduo é dar uma segunda chance. É tentar criar possibilidades que levam... Ruth está falando sobre a violência doméstica. Eu nem citei a questão da violência doméstica, né? Ou você obedece, na família patriarcal é assim. Ou você abaixa a cabeça, você vai pro pau. Então a direita defende a violência doméstica. Não defende o direito da mulher, não. Mas vamos para cá agora. Reinserção social, uma ideia da direita ou da esquerda? A reinserção social, quero parabenizar publicamente aqui a APAC de Imperatriz e todas as APACs do Brasil,
que tem funcionado de uma maneira distinta, seguindo o ideário do serviço social, apesar de ter alguns instrumentos de origem confessional, tudo bem, desde que faça o bem e que leve em consideração a dar uma segunda chance para o indivíduo, reinseri-lo socialmente, nós podemos compreender isso, não tem problema. Então, parabéns à PAC, né? Vigilância Sem Armas, Presídio Sem Armas, e que tem tido muito sucesso aí no Brasil, mostrando que o sistema prisional punitivo não funciona. O que funciona é um sistema prisional que reinsira o sujeito socialmente. Isso precisa mudar. Muito bem explicado sobre a igualdade nos dias de hoje, baseado em Eva e Adão. É verdade, é por aí. Então a reinserção social é uma ideia da esquerda. 21. O sistema prisional punitivo é defendido pela direita ou pela esquerda. Infelizmente, a imensa maioria da sociedade brasileira defende um sistema prisional punitivo, aquele sistema prisional que tem por obrigação punir a pessoa que cometeu o crime ou ato infracional. É claro que ninguém gosta do crime, mas tratar essa questão de forma superficial, pensando apenas na punição, não cria um contexto histórico, não resolve o problema, muito pelo contrário, só agrava o problema. Esse é um pensamento da direita. A direita quer um sistema prisional punitivo, que tenha tortura, que tenha castração química e por aí vai. Continuando, a pena de morte é defendida pela direita ou pela esquerda? Com certeza, 100%, 100%, sem dúvida nenhuma, é defendida pelos justiceiros da sociedade. Eu falei aqui nessa página que não há lugar para justiceiro, não há espaço para justiceiros no serviço social. Investigadores de polícia, bate-pau de polícia, puxa-saco de polícia. Não há espaço para esse tipo de gente no serviço social, porque são exercícios profissionais totalmente diferentes. E 23. O Antigo Testamento seguia ideologia de esquerda ou de direita? O que é que vocês acham aí? Quem conhece o Antigo Testamento? Eu fiz uma tese, a minha tese de mestrado foi uma comparação entre o período do Antigo Testamento e o período do Novo Testamento, dentro da perspectiva das ideologias de conceitos coletivos e humanitários, quais eram as diferenças. Então, dentro dessa perspectiva, eu constatei que o Antigo Testamento é totalmente de direita. Todo o Antigo Testamento é de direita. Pena de morte, olho por olho, mulher não tem direito nenhum, mulher é objeto, o cara podia ter quantas mulheres ele quisesse, e por aí vai. A gente podia elencar aqui 50 motivos porque o Antigo Testamento era de direita. E o Novo Testamento? O Novo Testamento é de direita ou de esquerda? O Novo Testamento já é totalmente de esquerda. Fala em perdão, fala em segunda chance, fala em altruísmo, fala em coletividade, fala em ter tudo em comum, inclui a pessoa excluída, inclui a mulher, inclui o sujeito que foi excluído no processo, é incluído no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Então o Novo Testamento é totalmente de esquerda. Ianca Duarte, o que você tem a dizer a respeito da reinserção social? Concorda ou não? E de acordo com a Bíblia, é correto? Com certeza, Ianca, a reinserção social é a missão de Cristo. Cristo veio à Terra para reinserir quem estava excluído. É claro que no princípio confessional de fé, de crença, existem as condições do arrependimento e tal. Mas isso são questões que são de fé, são individuais. Mas o princípio de todo o evangelho pregado por Jesus, a missão de Cristo, é de reinserção social. Pode ver que ele só ofereceu para quem estava excluído, na intenção de reconhecê-lo como sujeito, como ser humano, como uma pessoa de valor. Então ele vai até o cego, ele vai até a prostituta, ele vai até o cobrador de impostos, e quando ele chega, você vai ver essas pessoas dizendo, mas eu não mereço, porque a cultura que se tinha naquela época é que se você era condenado, se você tinha algum motivo para ter sido excluído, você não tinha mais chance, não havia mais chance para você. Jesus veio para quebrar esse paradigma. Não importa se você é filho de plebeu, não importa se você é cobrador de imposto, filho de cobrador de impostos, não importa se você é deficiente físico, eu nem falei lá nos outros vídeos sobre os deficientes físicos, como os cegos, os aleijados, que Jesus incluiu todos eles, por onde passou, ele incluiu todas essas pessoas. Então eu fico observando que em toda a ação do ministério de Cristo foi sobre reinserção social, foi sobre reinserir as pessoas socialmente. Então ele falou uma linguagem que hoje a gente não tem como adaptar para o exercício profissional atual, porque ele falou a linguagem que aquelas pessoas poderiam
entender. Se ele utilizasse a linguagem que nós utilizamos, ele não seria aceito e nem entendido. Então, é uma linguagem temporal que ele teria que usar naquela época. Então, o Novo Testamento é totalmente de esquerda e todo o ministério de Cristo está sobre as bases da reinserção social para quem estava excluído da sociedade, o arrependimento. Quem foi a última pessoa do ministério de Cristo que foi incluído socialmente? Um ladrão que estava na cruz, ao lado dele. Foi a última pessoa que ele reinseriu socialmente? Não. Há uma outra história de reinserção social, mas essa é uma das mais conhecidas, mas não foi a última. E vocês vão ver depois da ressurreição que aconteceram algumas coisas. Isso é para quem acredita, obviamente, no texto bíblico. Mas voltando aqui para a nossa questão. A terceirização do trabalho é uma criação da direita ou da esquerda? Com certeza, a terceirização do trabalho é uma criação da direita que tem como objetivo distanciar o trabalhador do patrão e negar ainda mais os seus direitos e, ainda mais, criar mais um atravessador no meio para comer mais uma fatia do seu tão pequeno e suave salário. É uma ideia da direita. O positivismo é da esquerda ou da direita? Sem dúvida, sem medo de errar, o positivismo, o tomismo, todas essas ideologias que já não deram certo, já provou que não deram certo, são ideais da direita e não da esquerda. E para finalizar, não menos importante, o que é que você acha? Essa eu vou deixar em aberto, não vou dar a minha opinião. Se Jesus viesse hoje ao mundo, exercer o seu ministério aqui na terra, não em forma de arrebatamento, parousia, etc., mas visivelmente, homem, de acordo com Augusto Cury, de acordo com vários teóricos das religiões do tempo presente, se ele viesse hoje na terra andar entre os homens, você acha que ele entraria nesses grandes templos que mais parecem uma nave espacial, todas banhadas de ouro, mais parece o Palácio de Salomão, mais parece um castelo? Você acha que ele ia para essas igrejas? Você acha que ele iria para o Senado, para o Congresso, para a Catedral de Roma, para a Catedral de Israel, ou para a sinagoga, não sei de quem? Você acha que ele iria para esses lugares? Se ele viesse hoje, fisicamente, ele veria? Com certeza não. Com certeza ele iria visitar os morros, ele iria visitar os hospitais, ele iria visitar os presídios, ele iria visitar as classes vulnerabilizadas, ele ficaria na esquerda. Pode ter certeza disso. Se você realmente conhece, como diz conhecer, o Cristo histórico e o Cristo que você conhece como Deus, se você realmente conhece, você sabe que o que eu estou falando é a verdade. Não negue a verdade. Ele ia ficar ao lado das classes excluídas. Esse foi a minha crítica hoje. Carla, Cristina, professor Davi, todo o meu respeito, muito obrigado. O Alisson, muito obrigado. Ruth, muito obrigado. Isabel, todos vocês aí que participaram, muito obrigado. Esse é o meu ponto de vista. Você não precisa concordar com ele, não é obrigatório, é só um debate. Estou só polemizando o projeto ético-político de uma forma bem informal para a gente entender. Falei bastante de religião aqui, não é esse o tema do serviço social, mas a gente precisa entender o materialismo histórico e entender pontos convergentes, interdisciplinares e multidisciplinares. Ruth está dizendo, não, ia ser crucificado de novo. E por quem ele ia ser crucificado? Pela direita, como ele foi. Quem crucificou Jesus foi a direita, não foi a esquerda. Então, muito obrigado, Kelly. Todos vocês, um grande abraço. E eu volto a qualquer momento, a qualquer horário, de qualquer lugar, para debater com vocês no Café Crítico com o professor Davi Barbosa. Boa noite.